13. Esta sabedoria altamente refinada, que se alcança de um mestre competente, dissipa a enganável ilusão que os gunas produzem, gunas ou qualidades da mente natureza e que se expressam como tranquilidade, atividade e inércia. Depois que tais gunas ficam completamente superados, eles que compõem a psicofisicalidade ou o universo empírico, a ilusão consequente se extingue por si, como o fogo sem o combustível. Nós vamos falar de guna mais adiante, né? Por enquanto fica só informação. Quando você consegue chupelar as qualidades do pensamento, ou seja, os atributos zelados pelo pensamento, você consegue então entrar numa realidade mais universal do que esta. Porque como eles já dizem, mesmo o despertar ainda é um sonho. Se tiver pergunta. Temos a pergunta da Thelma, vamos ler aqui rapidinho, porque ela tem que ir embora antes das 10, né, Thelma? Não vai ficar presa dentro do shopping. Joaquim, você diz que é mais fácil a evolução quando estamos encarnados. Mas a gente se preocupa tanto com as posses e as paixões terrenas. Por que quando desencarnados fica mais difícil? Eu nunca disse que era mais fácil. Eu disse que só se alcança a evolução encarnado. Por quê? Porque a evolução é o resultado da libertação do ego. E quando desencarnado, o ego manejado, e quando desencarnado você não tem ego, então não tem do que se libertar, não tem como evoluir. Agora, o que é difícil não é, como é que ela falou, filha? Mas a gente se preocupa tanto com as posses e as paixões terrenas. O problema não é se preocupar com as posses. O problema é não ter posse. Ou melhor, entendo posse, não aceitá-la como posse, como possessão. Esse é o trabalho. O trabalho é o trabalho de você se libertar da posse e não de se despreocupar dela. São coisas completamente diferentes. Itens 14 e 15. Ó Uddhava, mesmo que, pensando, consideres que os que cumprem as ações e experimentam prazeres e dores são muitos, ou que as esferas celestes, o próprio tempo, as escrituras e os seres são eternos, ou que a existência de todas as coisas é eterna e real, ou ainda que o conhecimento é produzido e difere segundo a forma do objeto conhecido. Todos os seres corpóreos, caro amigo, continuarão sendo afetados por estados relativos, como o nascimento e similitude, ou crescimento, velhice, doenças, morte. E isto porque todos os seres, pensando, se identificam com o corpo e acreditam no tempo, que parece dividir-se em partes, ou meses, anos, séculos, etc. Portanto, mesmo que prevaleçam todas essas crenças, ainda assim se constata a absoluta falta de liberdade por parte dos que executam as ações, e depois experimentam alegria e dor. Mas que fluidez ou leveza pode experimentar quem sempre carece de independência absoluta, ó Uddhava. Já quem está estranhando aqui o tamanho do texto, é que ele começa no 14:15, mas ele continua. No 16 e o 17 é propriamente uma resposta. O que nós fala nisso tudo é o seguinte, é o que nós vem falando. Se você acha que você vai mudar a sua vida por causa destes ensinamentos, isso é ilusão.
Sabe, você pode alcançar a compreensão que não existe tempo. Pode, mas ainda terá noções de tempo. Você pode alcançar a compreensão de que o Espírito é eterno, mas você ainda vai morrer por causa disso. Passar pelo processo morte. Você pode alcançar a compreensão de que tudo é ilusão, mas ainda conviverá com os elementos ilusórios deste mundo. O ego não se altera. O ego não pode ser alterado. O que você precisa não é mudar a sua forma de vida, mas o que você mudar a sua vida, mas a sua forma de vida. Por exemplo, você saber que você é eterno, mas saber que por saber que é eterno, não conseguirá vivenciar esse sentido de eternidade. E o ego ainda trabalhará o medo da morte. É preciso aprender a conviver com o ego e não mudar o ego. Fazer o ego universalizar-se, isso é impossível, porque o ego não pode se universalizar. Ele pode ter conceitos individualistas sobre o universal, mas não se universalizar. O ego é individualista por essência e continuará sendo assim eternamente. Então aquele que sonha em, a partir destes ensinos, viver uma realidade diferente no racional, ou seja, na criação do ego, continua sonhando do mesmo jeito, continua tejo a fantasias do mesmo jeito, porque isso não acontecerá. Eu disse outro dia aqui, por exemplo, que você pode libertar-se de doenças. Pode. Mas libertar-se do sofrer na doença. E não libertar-se de ter doenças. Porque a doença será criada pelo ego. Só que quando ele criar a doença, ele vai criar o estar doente. E quando ele criar o estar doente, você pode libertar-se do estar doente, mas o corpo continuará doente, ou seja, o ego continuará zelando e ilusões de que há uma doença no corpo, com todos os sintomas da doença, dor, febre, pus, o que seja, o ego vai criar. E isso ele cria no homem sábio e cria no homem não sábio. E não vai mudar. Agora, você pode aprender a conviver com isso, sem estar doente por dentro. É completamente diferente. Então é isso que o Kila está nos ensinando aqui. E que nós precisamos ter essa consciência e não nos deixar levar pelos sonhos do ego, que agora eu sou imortal, agora para mim não há mais tempo, agora para mim não há mais fome, não há mais sede, não há mais frio. Continua lá havendo. Se tiver pergunta. Então, filho, nós hoje vai parar por aqui neste trabalho. Como eu disse, como eu venho fazendo, em termos de despedida do dia, né?
quero só relembrar o que nós conversou hoje. Que o Kizna fala que é aumento, o homem sábio pode se considerar desperto, mas que ele precisa saber que este despertar ainda é um sonho. E isso, exatamente para isso que nós falou agora no fim, para não ficar preso àquilo, aquelas ideias fantasiosas de viver uma vida de forma diferente dos demais que o ego guia. Este é o primeiro grande recado de hoje. Saber que o despertar ainda é sonho. E saber que mesmo assando-se desperto, nada mudará. E o segundo grande recado de hoje, que eu acho que foi um dos mais importantes que nós já viu aqui, que não se julgue o espírito pelo personagem, porque os atributos do espírito e do personagem são completamente diferentes. Ficou claro isso? Tem pergunta, filha? Então vamos fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta sem identificar a pessoa, ok? É possível que seja revelado ao encarnado quem seja o seu complemento divino e que lhe digam que vão cumprir suas missões juntos? Os encarnados nunca podem se afinizar com outro sem ser através do ego? São duas perguntas. Sim, é possível ser revelado. Mas neste caso, este complemento divino que você fala, é um complemento divino, já que é o complemento para uma missão ou para uma expiação. Prova. Não é um complemento divino por divindade dos dois ou relação afetiva entre espíritos. Mas ele é um complemento divino no sentido de ser o complemento da existência encarnada para uma missão ou para provações. Qual é a segunda pergunta? Os encarnados nunca podem se afinizar com outros sem ser através do ego? Não. Por quê? Porque o encarnado não tem livre-arbítrio. Nós já conversamos isso, já discutiu isso aqui. O livre-arbítrio é o dom que Deus dá ao espírito. E o espírito exerce este livre-arbítrio antes da encarnação, guiando as suas provas, escolhendo o gênero das suas provas. E, durante a encarnação, vivenciando as provas que ele escolheu, no bem ou no mal. Então, a afinidade entre dois seres para uni-los tem que ser do ego, para que ela esteja vinculada à provação pedida pelo espírito. Se o ser humano pudesse, vamos dizer, escolher afinidades, ele poderia escolher uma afinidade que não servisse de prova para o espírito. E aí a encarnação não teria razão de existir. Porque a encarnação existe só para as provações do espírito. Então, veja bem essa questão. A vida está à disposição do espírito e não à disposição do ser humano. E para que a vida sirva ao espírito, é preciso que ela seja totalmente guiada,
dentro do gênero de provas escolhidas pelo Espírito. Isto inclui casamento, namoro, separação, filhos, parentes, amigos, enfim, inclui tudo que envolve a construção de realidades por parte do Espírito, por parte de culpa do ego. Então agora eu acho que respondi a sua pergunta. Se você a afinidade é só pelo ego, mas essa afinidade vem pré-determinada, e por isso vocês dizem que ninguém ama quem quer, mas o amor surge mesmo você não querendo amar alguém. Então essa afinidade vem pré-determinada para acontecer em um pré-determinado momento, exatamente para que o gênero de povo escolhido pelo Espírito aconteça. Deixa eu dizer uma coisa, que eu estou lhe respondendo, aí citando o Cadeco, apesar de estarmos no estudo de Kirchner. Mas por quê? Porque tudo se complementa. Não adianta se estudar o controle da mente sem conhecer a realidade espiritual, mesmo ilusória, trazida pelo Espírito da Verdade. Tudo se funde a partir do momento que você funda tudo. Ficou clara a resposta? Ainda o Senhor da Mente, do livro Senhor da Yoga e da Mente, de Ernesto Bono. Nós estamos no capítulo 4 e vamos hoje ao item 18. Às vezes, os próprios sábios não experimentam o mínimo de felicidade. E os ignorantes, embora maltratados, não conhecem qualquer sinal de sofrimento. Vangloriar-se disto ou daquilo é, pois, completamente inútil, mormente quando não prevalece o reto entendimento. Essa felicidade, esse sofrimento que o Kirchner está falando é externo. Momente, o sábio nem parece que tem uma vida feliz. E o homem decaído nem parece que tem uma vida triste. Como nós disse ontem, não dá para se julgar o interno pelo externo. Não dá para se julgar o estado do espírito pelo ser humano. Às vezes parece que a vida do sábio é marcada com tantas desgraças, com tantos acontecimentos chamados de negativo. E a vida do homem comum, daquele que não está buscando a Deus, não tem nada disso. Mas é o que eu venho dizendo. Elevação espiritual não é garantia de vida mais feliz, de vida sem problemas, de vida sem preocupações. Elevação espiritual é garantia de um estado de espírito em paz, harmonia e felicidade, interno, não externo. Se tiver a pergunta. Item número 19. Se tanto o sábio como o ignorante, por puro acaso, chegam a conhecer como se alcança a felicidade, e graças a isso, acabam com certeza destruindo a dor, eles contudo continuarão ignorando
De que maneira pode o homem arrebatar o poder da mente? É aquilo que eu disse. Você, enquanto estiver ligado a um ego, só poderá fazer trabalhos através do ego. Então, é um caminho. O controle da mente é um caminho, não uma realização. E mesmo que você consiga controlar sua mente a tal ponto de não se deixar mais aprisionar às paixões, aos desejos e às posses, mesmo assim, você ainda está lá, ainda não saberá como realizar realmente a emancipação total da mente. Item número 20. Enquanto a morte estiver por perto, finalmente, que prazer adquirido poderá satisfazer de fato ao homem inteligente? Nada pode agradar-lhe, pois é como se fosse um animal que é arrastado para o matadouro. Todos os seres humanos nascem com um objetivo único: morrer. Alguns outros objetivos fazem parte da vida de um ou de outro, mas o único objetivo da vida, que é universal, ou seja, que é o destino de todos, é morrer. O ego não trabalha muito isso, porque senão ele teria que criar um desespero muito grande. Porque afinal de contas, você já pensou você viver o tempo inteiro dizendo: estou mais um minuto próximo da morte, estou mais um minuto próximo da morte. Então ele finge que não há morte. Mas veja, se enquanto você estiver encarnado, ou seja, enquanto você souber que você vai morrer, para que você quer as coisas? Para que você quer, por exemplo, comprar uma casa? Você vai morrer. Para que você quer, por exemplo, construir uma família? Você vai morrer. A família vai ficar aí. Então, enquanto houver ainda a ideia da morte, do fim, falar em busca de prazer seria até uma incongruência. Portanto, a primeira coisa que você precisa trabalhar em você é que você não vai morrer. Você, espírito, o ser humano vai, mas você, espírito, é imortal. Porque se você não acreditar na sua imortalidade, olha bem essa pergunta que eu vou fazer a vocês. Se você não acredita conscientemente na sua imortalidade, para que fazer elevação espiritual? Para que ter esse trabalho todo de controlamento? Não há. Enquanto na sua consciência não estiver presente a sua imortalidade, não há nada que será realizado, porque não haverá motivação para fazê-lo. Aquele que vive com a consciência de que vai morrer, de que essa vida vai acabar, de que as coisas vão acabar, esse não faz nada, sabe? Brinca na vida. Filhos, ouçam bem o que eu vou dizer agora.
por favor, prestem muita atenção. Quantas pessoas estão aí, filha? Eu acho que todos que estão aí são adultos e se consideram maduros. Não é isso? Mas vivem como criança. O ser humano, o ego humanizado, é igual a uma criança. Sabe, quando a vida, o destino, o mundo não dá o que ele quer, ele sola, ele briga, ele reclama, ele se lamenta, igualzinho a uma criança, que faz a mesma coisa quando o papai e mamãe não faz o que ele quer, não compra o docinho, não dá o brinquedo. O controle da mente, ou seja, a libertação das paixões, das posses e dos desejos como condicionadores do estado de graça, é uma prova de maturidade, não espiritual, até humana. Sabe, eu queria muito que tal coisa acontecesse. Agora, se não acontece e eu vivo como criança, eu fico me lamentando pelos cantos. Agora, se eu sou maduro, eu digo, eu queria, eu queria, mas não está acontecendo. O que eu posso fazer? Estou falando em termos materiais, né? Fiz todo o esforço para resolver o problema, para que aquilo acontecesse, e não aconteceu. Adianta eu solar? Adianta eu resmungar? Adianta eu lamentar? Não, filho. Essa questão é fundamental. O trabalho de controle, exercer o controle sobre a sua mente, é uma prova de maturidade, é uma prova que você está preparado realmente para viver a vida, e não por ficar como uma criança que sola, que lamenta, que faz beijinho e bate o pé, quando o destino não faz o que você quer. E essa maturidade tem que começar exatamente com essa consciência. Eu sou eterno. Será que eu vou ser eternamente infantil? Vou ser eternamente um bebê, uma criancinha, solando, se jogando no chão, batendo o pé? Está na hora de despertar, filhos. Está na hora, nessa hora que vocês falam em mudança dos tempos, nessa hora que vocês falam na chegada de extraterrestres, nessa hora que vocês querem discutir assuntos de tamanha profundidade universais, está na hora de vocês acordarem. Acordarem e verem a criança que são, as reações infantis que vocês ainda aceitam do ego. O ego sempre será infantil, porque o ego sempre exige lá partir, exige lá ganhar, exige lá ter prazer sempre, exige lá ter a fama, exige lá buscar o elogio fácil. E você, como um ser maduro, não pode aceitar essa ditadura do ego. Então, filhos, o trabalho do Senhor da mente, mais do que um trabalho espiritual ou universal, é um trabalho de maturidade,
um trabalho de tomada de consciência de quem não é mais que ancha, de quem está a fim de levar, este termo é este mesmo, a fim de levar a sua eternidade a Shélio. E é por isso que eu disse, é difícil, você precisa ter a consciência de que é eterno, porque a maioria tem a informação e fica igual a criança buscando fazê-lo o tempo inteiro, porque é essa que vai morrer, ao invés de levar a Shélio, a vida dentro, a vida carnal, dentro da eternidade do Espírito. É isso que nós se esquece. Se tiver pergunta. Vamos então ao item 21. A felicidade que se desfruta no céu, tal como nos é pintada pelas Escrituras, também está envenenada, como a felicidade terrestre, pelas rivalidades, invejas, destruição e perda. E visto que o desejo de alcançar tal felicidade celestial também encontra obstáculos mil, às vezes tal busca resulta estéril, como certos plantios na agricultura. Leia de novo, Fia, por favor. Só o início. A felicidade que se desfruta no céu, tal como nos é pintada pelas Escrituras. Aí. A felicidade que é vivida no céu, tal como nos é pintado pelos Vedas. Os Vedas são os livros sagrados hindu. Mas não é só o livro sagrado hindu que cria uma determinada felicidade quando você sai da carne. A Bíblia fala do paraíso. O livro dos Espíritos, a literatura espírita, fala das cidades espirituais, da vida na gacha das cidades espirituais. Enfim, há uma série de informações a respeito desta felicidade. Mas aí o Krishna nos diz, fala, Fia, por favor, continua. Vou ler de novo o início para dar sentido. A felicidade que se desfruta no céu, tal como nos é pintada pelas Escrituras, também está envenenada, como a felicidade terrestre, pelas rivalidades, invejas, destruição e perda. Ou seja, esta felicidade está envenenada pela ação do ego. Sempre que você toma conhecimento de alguma coisa, ou seja, recebe alguma coisa à consciência, mesmo que esta informação seja a respeito do mundo espiritual, esta informação está poluída pela ação do ego, que trabalha com as posses, com as verdades, com o desejo e com as paixões. Então, o que é atingir o nirvana? O que é atingir o paraíso? O que é alcançar a elevação espiritual? Nada que você possa compreender. E qualquer figura que seja feita a este respeito é uma figura viciosa. É uma figura criada a partir dos seus conceitos individuais. Não é porque está no Veda, não é porque está na Bíblia, não é porque está no Alcorão, que aquilo é daquele jeito. Aquilo é uma imagem, é uma ideia.
Mas também o que você acredita não é o que está na Bíblia, mas a ideia que o seu ego criou sobre aquilo. Então é bicho em cima de bicho. Está longe de ser realidade. Se tiver a pergunta. Item 22. Se o ato intencional é cumprido de boa mente e não encontra obstáculos, graças aos frutos de tal ato, o homem, pensante, consegue ir às esferas celestiais. Ouve como isso acontece, ó Uddhava. Ele vai falar agora umas coisas interessantes. Vamos ver. O homem que oferece sacrifícios e adora somente os devas, seres celestiais ou também às vezes espíritos da natureza, certamente vai ao céu. Aí chegando, desfruta como um deva os frutos de seus atos ou os prazeres celestiais assim adquiridos. Isso. Esse é um só, né, filho? Que você leu agora? São dois. É o 22 e o 23. Tá certo. Não, o primeiro eu comentei. Este agora ele falou do homem que faz o culto aos devas, não é isso? Você não comentou primeiro, se o ato intencional é cumprido de boa mente. Eu disse, ele vai falar coisas interessantes. Vamos ouvir. Leia de novo este último aí. O homem que oferece sacrifícios e adora somente os devas, que são seres celestiais ou às vezes espíritos da natureza, certamente vai ao céu. Aí chegando, desfruta como um deva os frutos de seus atos ou os prazeres celestiais assim adquiridos. O que nós está falando do homem, do espírito ligado a um ego, que aceita a intencionalidade criada pelo ego. E ele fala, desculpa, em intencionalidades devocionais. Então o primeiro exemplo que ele diz, o espírito que vivencia com intencionalidade, um sacrifício. Que é isso? É aquele que vai à missa, aquele que vai ao centro espírita, com intenção, com vontade de ganhar alguma coisa. Aquele que busca participar das religiões com a intenção de ganhar e que cultua os devas. O que são devas? São os santos, os espíritos que se fazem passar por santo, mentor ou mestres. O Deva é, vamos dizer assim, primeiro mundo depois daqui, onde estão os mentores, onde estão, que eles se consideram, eles o guia, e não Deus. Então, se o espírito que vai aos cultos e que busca os mestres, mentores, santos, com intenção, ou seja, com vontade de ganhar, quando desencarna, ele vai para um céu, aonde ele vai gozar o resultado do seu trabalho. Por exemplo, aquele que cultua a literatura espírita e acredita na cidade espiritual e vai ao centro espírita e lê André Luiz e vai tudo isso para ganhar, ele sai daqui e vai para a cidade espiritual. E lá ele vai receber a felicidade de acordo com esse nível.
Quem já leu literatura espírita sabe que nas cidades existe o medo de ser atacado, existe a doença porque tem hospital. Ou seja, não é uma felicidade completa, mas é uma felicidade limitada à ação intencional que ele praticou. Na realidade, vamos continuar, já vem mais coisas aí. O Kirchner está mostrando que existem os diversos graus de elevação espiritual. E esses graus de elevação não são elevação, são caminhos, são etapas. Vamos ver até o final. No carro aéreo que, temporariamente, conquista por suas próprias boas ações, vestido com formosas vestes e rodeado de ninfas, o homem desfruta o prazer celeste e é louvado pelos Gandharvas ou querubins. Veja, o carro celeste é o corpo sutil, o corpo etéreo, o perispírito, o corpo búdico, o corpo quístico. Este que a participou com a intenção parece que chegou no céu. Mas, vamos ouvir o resto. Fala outro, filho. Brincando com mulheres e com seu carro decorado com serpentes aladas, carro que o leva a qualquer lugar que deseje, sente-se feliz nos jardins dos devas e não se apercebe de sua futura queda, que é inevitável. Este que chegou a este céu, ao céu descrito pela religião a qual ele se sacrificou, e pelos devas aos quais ele se sacrificou, parece estar feliz, parece que alcançou, mas não vê a sua futura queda, que é inevitável. O que é elevação espiritual? O que é libertação completa? O aproximar-se de Deus é atingir o universo, é tornar-se uno com o universo. Só quando o espírito funde-se completamente ao universo, como eu já disse lá atrás, é uma individualidade sem individualismo, ele consegue a verdadeira felicidade. Mas enquanto isso, ele vai trabalhando de formas intencionais através das diversas religiões, sai da carne, imagina que conseguiu realizar a elevação espiritual, mas com certeza voltará a encarnação, voltará a queda, porque ele ainda não realizou nada. Eu me lembro, a Andalília tá aí, sabe, deve ter se lembrado de ouvir isso. Eu me lembro da Solona, lá da Belândia, não sei se ela tá aí, que ela dizia para mim assim: aqui, você viu o quanto eu fiz? Eu digo, fez pouco. Mas eu fiz alguma coisa. Eu digo, mas não adianta você falar e dizer, olha o que eu já fiz. Porque isso não leva a lugar nenhum, a não ser o comodismo. A busca da universalização tem que ser realizada sempre, constantemente, sem se olhar para trás, sem ver o que já foi vencido, sempre estar de olho para frente, e olhando para frente, para nada, ou seja, olhando para frente, sem que há figuras, imagens do que você vai encontrar lá na frente.
Este é o trabalho que leva o espírito a realmente aproximar-se de Deus. Mas enquanto este trabalho não é realizado, ele se diverte, alcançando o mundo dos devas e voltando. Se tiver pergunta. Marcela comenta, é o trabalho anônimo e incessante. Anônimo e incessante, perfeito. É o trabalho que o Cristo ensinou. Não desça a mão direita a ver o que a esquerda faz. Item 26. E assim o homem goza no céu até esgotar o tempo dos méritos de suas boas ações. Então, ao esgotarem-se os frutos dos méritos, contra a sua vontade, regride ou cai, empurrado pelo tempo. É o que nós acabamos de falar. Este espírito que desencanou e que foi viver nestas cidades, que foi viver no paraíso, que foi viver na tenda cheia de virgens do Alcolão, que foi viver no Nirvana, um dia vai ter que voltar. Não em michão, mas voltar como pova, porque acabou os créditos. Lembram da história do espiritismo de Bonusola? É isso. Ele ganhou por alguns trabalhinhos, ele ganhou algum tempo lá. E olha, filhos, e isso a literatura espírita fala. Ela mostra que mesmo os habitantes das cidades estão sujeitos a reencarnações. Se está sujeito a reencarnação para a pova, é sinal de que ainda não conseguiu. Então, filhos, não queiram estes pajeres, não queiram, tocar a sua eternidade por alguns momentos em lugares aonde você vai sentir que é o rei, mas que depois vai ter que voltar para aqui, porque ainda não fez tudo. Então, no trabalho do chiodamento, não parem jamais de trabalhar. Não aceitem que já sabem, não aceitem que já estão praticando, não aceitem que já estão fazendo o que precisa ser feito. Sempre, a cada segundo, diga, eu ainda não fiz nada. Preciso fazer muito mais, preciso trabalhar. Se tiver pergunta. Itens 27 e 28. Ou ainda, se ao contrário disso o homem esteve em companhia de malvados, ou se entregou ao pecado, se nunca foi senhor de seu sentir-se pensante, se foi sensual, servil, mesquinho, se deixou dominar por mulheres de má índole, se prejudicou e matou o seu próximo, se matou animais de forma contrária aos mandamentos das Escrituras, se sempre rendeu culto aos maus espíritos e demônios, então um homem assim termina irremediavelmente nos diversos infernos, e seu próprio pensamento engendrará para si corpos tamásicos espantosos, corpos primários horrendos. O contrário daquele que se sacrifica assando o que está achando bonzinho, é isso.
aquele que vive a vida com intencionalidades que são chamadas de mal, aqueles que fazem o mal com o objetivo de fazer o mal. Mal é tiapa, né? Porque na verdade está cumprindo o karma do outro. Estes vão para os chamados infernos, que, como Krishna diz, são pensamentos que guiam. No livro do Espírito, se eu não me engano, a pergunta 1012, o Cadeco diz assim: que é o céu e o inferno? E aí o Espírito da Verdade responde: que ações da mente do ser humano. Não há céu, como você acredita. Não há inferno, um pau, como lugar, como espaço circunpecto. O céu e o inferno são criações do ego, que continuam ligados àquele espírito, mesmo depois do desencarne. E aí você vai para lá. E como você gosta de praticar o mal, porque faz com intencionalidade, vai viver o que você vivia aqui. O inferno não é tão ruim assim, não. Pelo contrário, o inferno é até pageloso. Eu estou falando de inferno, mas é entiapa, né? O inferno é até pageloso. Vou dar um exemplo. Se tem gente que gosta de reclamar da vida, que vive se esquecendo que a vida é contra ele, que ele não tem emprego, que ele não ganha para sustentar a família, que a vida é um inferno, que ele vai para o inferno igualzinho, porque ele tem prazer em reclamar. E ele vai para um lugar com uma criação mental onde vai poder reclamar à vontade. É isso, filhos. Se tem gente que tira prazer com o sofrimento, sabe? Eu sou pobre coitado, ninguém gosta de mim. Ele vai para um lugar onde ele vai continuar não sendo nada. Porque é a criação do ego que saqueou a vida assim e vai continuar criando a existência depois da encarnação do mesmo jeito. Então aqueles que têm medo de ir para o inferno, não tenham. Não tenham, não. O inferno, como eu disse agora há pouco, não é tão ruim assim. O inferno é igualzinho à vida daqui. Você vai viver as mesmas coisas que você vive aqui. Igualzinho. Sabe, se você gosta de se lamentar, se você gosta de solar, se você gosta de se sentir acujado, se você gosta porque não reclama, porque não luta contra isso, você vai continuar assim. Porque a criação mental que está criando este momento, continuará criando o mesmo momento depois da encarnação. Ficou claro isso? Se tiver pergunta. Item 29. Com corpos tão restritos, tal ser só poderá executar atos que sempre resultarão em sofrimento
e na necessidade de forjar novos corpos. Pergunto-te, ó Uddhava, existe alguma felicidade para os mortais que são escravos de tal processo? Existe? Existe alguma felicidade para o mortal, o espírito ligado a um ego humano, em se lamentar? Em viver a dor dos outros? Em brigar com alguém? Em dar respostas duras? Estou falando de intencionalidades, não do lado de fora. Existe alguma felicidade? Nem neste mundo, nem outro. Existe o prazer de ser do jeito que quer ser. O prazer de aparecer como coitadinho. Isso existe, mas felicidade nenhuma. O contato entre os gunas, sensoriais pensantes, e os gunas, objetivados ou pensados, origina a impressão de órgãos ou indrias. Ou índrias, não sei aqui qual é a pronúncia. E é por causa desta impressão de índrias, supostos órgãos sensoriais, motores, vitais, etc., que as ações intencionais ou pensadas se levantam e se cumprem. O suposto ser individual, ou jiva, pensando, acredita experimentar o resultado das ações, os resultados das ações, só porque, pensando, se identifica com tais órgãos pensados. O que não acabou de dizer que a visão, o contato do guna pensante com o guna pensado, ou seja, o contato da visão da cadela com a ideia da cadela na cabeça, é realizado através de ilusórios órgãos de percepção. Ou seja, o seu olho humano não vê nada. Até porque não existe olho. O seu ouvido humano não ouve nada. Até porque não existe ouvido. Na verdade, você acredita que está vendo pelos olhos porque há um pensamento que lhe diz que você tem olhos e vê. O senhor da mente compreende isso. E eu me lembro que no trabalho recente, alguém falou para mim que viu alguma coisa. E eu disse, mas como? Não existe ver, não existe a coisa, não existe oxê. Filhos, ouçam bem o que eu vou falar. Vocês acreditam que estão ouvindo a voz deste com o meu tom de voz via www e através dos seus ouvidos? Isso é uma ilusão. Uma ilusão criada por um pensamento. Na verdade, o show e a ideia está sendo criada dentro do seu ego. Não está saindo daqui. Não há som, não existe show. Isso precisa ficar bem claro
para nós parar de dizer que alguém disse alguma coisa para você. Ninguém diz nada a você. Ninguém fala nada com você. O seu ego guia o show. O seu ego... Desculpa. Guia a palavra. O seu ego guia a compreensão. O seu ego guia o valor da coisa. E você está achando que o mundo externo está guiando em você isso. Filhos, ouçam bem. Não há mundo externo, não há outras pessoas, não há a casa, não há os carros, não existem as cidades, não existem os sons, não existem as imagens. Nada existe como você vê. Existe de outra forma, mas que você não pode saber o que é, como é, onde está. Essa é a realidade, filhos. E eu, senhor da mente, entendo isso, entendo essa realidade, e luta contra o ego, quando o ego diz que outra pessoa está fazendo alguma coisa com você. E, filhos, só para terminar esse assunto aqui, este chuto, né? Nós hoje vamos ver se acaba isso. Este capítulo. Eu acabei de falar que nós precisamos ser maduros no viver. E a maturidade no viver começa por aí. Começa quando você compreende que ninguém faz nada para você, que o mundo não pode interferir com você, que na realidade as verdades, os momentos, as compreensões que você vive foram criados por você. Você que eu digo o seu ego, não pelo mundo. Então ninguém pode lhe deixar triste. Aquele que acredita que o outro é culpado do seu próprio sofrimento é uma criança. Porque o sofrimento não está externo, assim como a felicidade também não. É interna. E você, como um ser maduro, precisa entender isso. E precisa trabalhar constantemente para colocar a felicidade que tem dentro no mundo exterior, ou pelo menos não aceitar a infelicidade que o seu interior, o seu ego, cria. Se tiver pergunta. Anton diz: compreendo que tudo é interior e não exterior, uma ilusão. Mas interagimos uns com os outros, nos falamos, nos vemos, damos sugestões, ouvimos ideias. Ok, Anton. Tudo isso você não faz. Ouça bem, moço. Espírito não tem olho para ver. Espírito não tem boca para falar. Espírito não tem ouvido para ouvir. Como você vai fazer? Quem faz tudo isso, quem ouve, quem fala, quem participa, é o ego. E o ego não cria externo, cria internamente a ilusão da existência do mundo externo. Então o ego está falando para você e está
criando a ilusão de que você está falando com eu. E o ego está falando com você e está criando a ilusão de que você está me ouvindo. O mundo interno, a compreensão racional, as percepções e as emoções são ilusões zeladas pelo ego. E não são zeladas pelo ego a partir de algum elemento externo, mas zelada pelo ego a partir do comando de Deus. Moço, é igualzinho a realidade virtual. Se eu abrir um programa do computador, se fala com o programa lhe responde, e nada daquilo é verdade. É só um programa. Volto a repetir o que eu disse ontem. A diferença do universalismo que nós está caminhando para chegar ao universal, dos diversos outros universalismos, é que nós pega a palavra tudo e leva ao seu sentido mais amplo. E quando é tudo, nada choba. Então nada pode chobar. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Vamos picar a ilusão. E picar no sentido que você vai poder compreender racionalmente, mas mesmo essa compreensão ainda é uma ilusão. Anton diz que falta um pedacinho para compreender melhor. Compreendo tudo. Vi o filme do universo holográfico umas 20 vezes, mas me é difícil sentir isso interiormente. É possível sentir isso enquanto encarnado? Não. Nós acabou de estudar. Enquanto você tiver ontem, né, nós estudou isso. Enquanto você estiver ligado ao ego, você vai viver a realidade humana. Você vai continuar achando que está vendo, que está interagindo, que está ouvindo. Agora, o trabalho do senhor da mente é, mesmo participando de tudo isso, não acreditar nisso. Ontem o Krishna foi bem claro. Não adianta, enquanto houver um ego, haverá percepções, haverá compreensões, haverá emoções. Então você não vai conseguir deixar de ser. Eu ontem disse isso. Ninguém vai conseguir aprender a passar pela parede. Ninguém vai conseguir se fluidificar. Não é esse o objetivo da encarnação. Isso é brincadeira para espírito. Na verdade, o objetivo da encarnação é moral. Ou seja, é você trabalhar suas intencionalidades, é você trabalhar suas posses, trabalhar suas dúvidas, seus desejos e suas paixões. O resto, você não vai conseguir trazer a consciência do ego. Agora, como informação para você desacreditar em tudo, é válido. Informação para agir contra o ego. Então, quando o ego lhe diz que alguém foi gosto com você, você diz, ego, eu não vou cair nessa. Você está criando isso. Você criou as palavras, você criou o show e você criou a intenção da gochula. Então, como caminho de trabalho é válido o conhecimento, mas a prática, ou seja, perceber que você é o espírito longe de tudo isso aqui, é impossível.
Porque você teria que trazer isso para a consciência. E para trazer para a consciência, teria que ser o ego que criaria. E o ego não sabe que é isso. Anton diz melhorou, ficou mais fácil para entender. Estou preocupado com a prática, exatamente. A prática é moral. Tudo isso aí é cultura inútil. Carlos Alberto coloca aqui na tela a prática. Sou um espírito e não um corpo. Sou espírito e não um corpo. E tudo que está no consciente é do corpo. O corpo que resolva. Ou seja, o ego que resolva. Eu não vou me meter nessa biga. Ego, você está se sentindo magoado? Vá lá e fale, vá lá e resolva. Agora eu, espírito, vou manter a minha paz, vou manter a minha felicidade, vou manter a minha harmonia, e você vai lá e faça o que quiser. Eu disse no trabalho do ego, o primeiro segredo para alcançar o controle da mente é trabalhar na dupla personalidade. Eu sou o espírito. E o ego é o ser humano. A Fiail. Mas outro dia ela veio falar para mim, por exemplo, ela não, o ego dela, né? Veio falar para mim que alguém falou alguma coisa. Eu disse, Fia, as pessoas não falam. Você ouve, você cria. Ela disse, mas aqui não dá para viver com isso. Eu digo, não dá, mas dá para você saber que ninguém falou. Agora, raciocinando. Na hora, você não vai conseguir botar isso na prática. Aliás, eu já cansei de falar, o domínio do ego não acontece no momento, mas acontece quando o ego está raciocinando os momentos anteriores. Porque na hora, o ego vai tomar conta de você, vai fazer o que tem que fazer, tudo pelo inconsciente, você não é levado ao seu consciente, e quando você vê, já está tudo feito. Ou como vocês dizem, a droga já está toda estolada. Agora, como caminho, na hora que o ego começa a raciocinar momentos anteriores, você pode usar isso. Olha, ego, ninguém fala, ego. Cala a boca você também.